essa empresa aí de biotecnologia, a Colossal Biosciences, sediada no Texas, que anunciou a recriação do lobo gigante, o direwolf, uma espécie extinta há cerca de 10 mil anos, utilizando técnicas avançadas de edição genética, como o DNA extraído de um dente de 13 mil anos. Os cientistas da empresa conseguiram gerar 3 filhotes, com o primeiro nascendo em 1º de outubro de 2024. O projeto, liderado por especialistas em desextinção, visava trazer de volta esse predador pré-histórico, conhecido por sua robustez e capacidade de caçar grandes herbívoros durante o Pleistoceno. A conquista ganhou destaque mundial, sendo capa da revista Time Magazine, que apresentou o lobo gigante como símbolo de uma nova era na bioengenharia. Eu trouxe algumas fotos aí, por exemplo, a capa da Times, da Time, né, da revista Time. Aí, muito interessante. Esses lobos gigantes aí, hoje eu assisti entrevista com o Ben Lamb, que é o cientista líder, né, desse grupo aí que criou os lobos, lá no Joe Rogan, né, ele deu entrevista. São 3 lobos, o Rômulo, o Remo e a Khaleesi, né, personagem aí do Game of Thrones. Ele falou algumas coisas que eu anotei aqui. Os lobos são brancos por seleção natural, né, já que eles vivem em regiões geladas. Esses 3 lobos aí estão vivendo em cativeiro, numa área de 2.000 acres aí, protegida, né, no norte dos Estados Unidos. Eles se alimentam aí, eles gostam de roer chifres de animais, como alce, e são alimentados ainda pelos cuidadores lá, com carne de vaca, né, de cavalo, mas ainda são muito jovens, né, mas já é, têm demonstrado o instinto de caça já, esses animais. Uma curiosidade aí, vou até colocar a foto aqui, essa foto, o Peter Jackson, né, que é o diretor de Senhor dos Anéis, é um dos investidores dessa empresa e desse projeto. E aí, um desses cientistas estava na casa dele conversando sobre esses lobos, aí, sobre o projeto, e falou sobre o nome dessa fêmea, né, a Khaleesi. E aí o Peter Jackson até se emocionou assim e contou que está construindo um museu do cinema e que ele havia acabado de comprar o trono do Game of Thrones, o trono original da série, num leilão. E aí eles fizeram essa foto com os lobinhos aí no trono do Game of Thrones. Bem legal essa foto. Na outra foto que eu coloquei aqui, o lobo, esse é o mais velho deles, né? Tem 5 meses e 38 quilos, mas esses lobos crescem até 14 meses, eles são gigantes, né? São realmente os que aparecem na série, no Game of Thrones. Muito interessante, né? Muito, muito interessante essa possibilidade de trazer animais aí extintos ou em vias de extinção, né? Mas também levanta aí questionamentos, uma preocupação em relação a isso, se essa espécie se proliferar, um grande predador, né? Um animal grande, né? Imagina aí se escapa ou começa a reproduzir aí livre na natureza, pode colocar em risco outras espécies também, né? Se há 13 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, se eles foram extintos, foi por alguma razão aí, né, da natureza. Não sei, o que vocês acham disso? O que você acha, Vinas? Você que gosta aí de natureza, dessa Discovery Channel, Vina é um grande fã. É, Que- verdade. Então, o mais legal disso aí é porque, assim, muita gente não vai ver muito sentido nisso aí, diferente de entretenimento e filme Jurassic Park e conjectura nesse sentido. Mas existem equilíbrios biológicos que foram quebrados, porque alguns animais, né, extintos tinham essas funções dentro da cadeia, em relação ao estilo de vida deles, né, como os mamutes também, até com relação aos fungos, né, então, o mais interessante que eu até agora que eu cheguei a ler sobre isso, é a tentativa, né, a nível de ciência, de tentar retomar esses equilíbrios, para esse habitat natural do que é onde esses bichos, né,
viviam em relação à natureza e o que eles conseguiam fazer, em relação a essas funções deles biológicas, né. Então isso aí está sendo muito existe inclusive muito dinheiro sendo levantado para poder aumentar esse tipo de pesquisa e ver o que que esses animais conseguem contribuir, se é que é possível eles voltarem a contribuir com esse dito equilíbrio biológico aí na fauna, né. Tem um videozinho aqui dos filhotinhos, os mais jovens aí, uivando, cara, muito bonitinho, eu vou colocar aqui. Cadê? Que fofinho, né? É bonitinho, é um cachorrinho, né, cara, depois É cresce. foda Desse pensar, né, tamanho já cara, come o que Max, né. se não fosse pelo trabalho, né, técnico e científico, a gente nunca ouviria esse som. É estranho pensar nisso, né? O som desses animais uivando, né? Eu acho bem impressionante. E eu fico pensando também no seguinte, né? Isso que o Vinasco falou tem é muito verdade, né? Assim, essa questão de como esses equilíbrios são frágeis, né? E o fato de todo animal que é trazido da extinção, ele é, assim, por definição, um invasor, né? E a gente sabe o quanto isso já desequilibrou e destruiu, né, muitos biomas, né? Trazer, por exemplo, né, tem a situação, se não me engano, eh, acho que eram coelhos que foram levados, né, para Austrália, que deu o maior problema, né, na questão lá do equilíbrio do ecossistema. Virou Então, uma assim, praga, é né? uma praga, justamente. Então, imagina se foge isso aí. Pô, eu vi, por exemplo, né, que no sul do Brasil teve um híbrido, né, que nasceu de um cachorro doméstico, né, que cruzou com um lobo-guará ou algo do tipo, né? E aí nasceu um híbrido e assim, os biólogos já ficaram completamente preocupados, sabe? Precisaram fazer uma caça para descobrir se tinha tido mais filhotes da ninhada, porque é muito perigoso, sabe? É muito perigoso acabar com a população, populações inteiras, né, desses indivíduos, né, dessas espécies. Tá aí, cara. Pô, acho que o ser humano é sensacional, né? A gente já tem aí crise climática, né, com o mundo prestes a ser destruído, né? Crise econômica. E qual que é a ideia para ajudar? Vamos ressuscitar monstros, né, que já foram extintos, né? Dinossauro, lobo. Vamos botar um monte de monstro aqui no mundo para ver se melhora, né, a nossa Lobo de situação. 4 metros de altura, né, cara? O ser humano é sensacional, cara. E, porra, a ideia por trás disso aí, por que não um outro animal, né? Por que um bicho que vai chamar muita atenção? A ideia é meio que virar um parque dos dinossauros mesmo, cara. Botar para turista visitar, porque não tem função, cara. Um lobo de 4 metros, sei lá. Vai fazer o que com essa porra, né? Se foi extinto, já sabe que a natureza deu conta do negócio. Uma empresa, né, É uma bom empresa. destacar, uma empresa privada, cheia de investidores, um projeto caríssimo. O cara disse que são milhões e milhões de dólares só para manter o espaço ali, 2.000 acres, né, o terreno, para esses animais viverem soltos ali naquele espaço, mais alimentação, cuidados, enfim, custo altíssimo. Eu imagino que alguns desses investidores, né, as ações da empresa dispararam, né, com a revelação aí desses lobos. Então, é for profit, né, é por lucro. Disso para criação de algo relacionado a entretenimento, como o Cadu falou, é um pulo, né, cara? Lógico, a escolha do animal vai muito nessa linha, cara. Um negócio que já é conhecido por uma série, né? Já vem do entretenimento, né? As pessoas conhecem esse tipo de animal,
porque viram na série, acham fantástico, né? Porra, um cachorrão desse tamanho, né? Porra, na capa da revista lá, eles fizeram um péssimo trabalho, não dá para ter a menor ideia do tamanho do bicho, cara. Parece um cachorrinho normal. Né, nas fotos também, mas Imagina 4 metros. realmente, Nossa. não, é um bicho, pô, lindo, né, cara? Mas será que precisava disso, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que se foi extinto, tem suas razões para isso, né? Se fosse para A gente ressuscitar, Eu penso seria sempre algum nos animal, né? mamíferos sendo assados, né, cara? Porque de repente a gente pudesse comer um Eles um comem cavalo, hein, contrafilé Vini? de pterodáctilo, não seria? A empresa tá valorizada, a empresa, né, Vini? Carniça é foda, né, mano? Quanto Não vale a pode, não empresa, pode ver Vini? um ser vivo que tá pensando no bife, 6 né, cara? Uma bilhões. coxa, né? Uma colchão de tiranossauro, cara. Pensou? O Pô, tamanho da coxa. Quanto Uma tá coxa valendo de essa empresa, tiranossauro Vini? desfiada, né, cara? Desfiada na atualmente, coxinha. as avaliações de mercado indicam que a Colossal vale aproximadamente 10 bilhões de dólares. Porra, mano. 10 bilhões de dólares, hein? E É, só. é questão de tempo mesmo, pra comer uma coxa creme de Dodô, né? Pensou? Que delícia. Tá maluco? Um shoulder de paleontossauro. Pô, você tá maluco com um molhinho, né, rosé? O Enio falando aqui, o próximo é o Mamute. Perguntando aqui por onde anda a Dolly, né? A ovelha Dolly. O de cima respondeu aqui: a Dolly morreu faz muito tempo. Também acho que vão tentar reviver os mamutes. A Dolly morreu, eu até pesquisei aqui para o Enio. A Dolly teve problemas, né? Não Ó, foi. em Inclusive, 2001, gerou muitas Não foi no pesquisas isso. espeto, não? Não, né? Em 2001, ela desenvolveu artrite, uma idade jovem, o que levantou preocupações sobre os efeitos da clonagem. 14 de fevereiro de 2003, aos 6 anos e meio, Dolly foi sacrificada devido a uma doença pulmonar progressiva causada por um vírus comum em ovelhas, combinado com sinais de envelhecimento precoce. Exames pós-morte revelaram que seus telômeros eram mais curtos do que o esperado, possivelmente devido à idade da célula doadora, sugerindo que ela nasceu velha. Seu corpo foi preservado e está em exibição no Museu Nacional da Escócia. A história de Dolly marcou um avanço revolucionário na ciência, mas também abriu debate sobre limites e implicações da clonagem. Dolly, um ícone, né, da E é nossa... zoado, né? Do ponto de Bom vista refrigerante, ético, mas né, mano? Porra, você criou um bebê de ovelha velha. Se fuder, sabe? Ela já nasceu idosa. Não, você Imagina se também fosse a gente você. respeita. Nasceu idoso e calvo. E a gente tá aqui, te ama, cara. Cara. É, Dolly, preconceito. Dolly, Enfim, Guaraná, Dolly. tudo isso pra no final a gente, né? A gente não, vocês, né? Comerem lá uma chuleta de brontossauro, né, cara? É isso aí que vai ser a finalidade, né, última dessas coisas. Nossa, saiu aqui, salivei, tá maluco. Já pensou na Ó, China, esse lobão aí, cara? Pô, os caras vão ficar loucos. puta merda, hein, cara. Aí é bandido. Meu Deus. Né, agora que tá vindo essa crise terrível aí, vai ser. Lá na China é só fettuccine que eles vão comer. A oferta é para adoçar a Dolly, né? Para virar Aquela clone. uma das coisas mais horríveis que foram produzidas no Orkut foi a história do fettuccine, cara. Meu Deus do céu. Como era um E tem submundo, né? imagem, né? É um negócio muito bizarro. Às vezes a gente fala assim, pô, o Twitter, cara, olha, tem várias imagens terríveis, violência, assim, mas, pô, quem não viu as fotos do acidente do Mamonas, cara, pô, era terrível também, naquela época tá louco, cara. Assustador.com, né, cara? Nossa, você lembra, cara? Faces da Morte, quem nunca foi na locadora Nossa alugar o Faces senhora. da 1, Morte, cara? 2, 3. Aquelas autópsias, lembra os caras comendo o macaquinho, cara? Meu Deus, cara. Por isso que a gente é atormentado também, cara. Não é culpa. Execuções, né? Putz, filmava as execuções e. O cara do bang jump, lembra? O cara bêbado faz o bang jump da sacada dele e erra o tamanho da corda, meu. Tá bom por hoje, tá bom já.